Boa. Pessoal, bom dia. Queria agradecer aí a todos a oportunidade de poder estar aqui, especialmente ao Vitor, ao Zé. É um prazer para a Nuvem Shop ter essa parceria com a Guia-se. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o mercado de e-commerce e sobre algumas alavancas que vocês podem colocar aí individualmente em cada operação de vocês. Então, fica aí aberto o meu eh, contato para quem quiser fazer perguntas também, tá? Vai ser mais um bate-papo para vocês conhecerem um pouco mais, não só do programa, para quem ainda não é parceiro, porque tem várias agências da Guia aqui que já são parceiros e que atuam conosco, mas também para a gente trocar uma ideia sobre essas alavancas disponíveis aqui. Então, boa. Primeiro me apresentar para vocês, quem é Isabel, né? Com quem vocês estão aqui conversando. Sou uma pessoa que já fiz um pouco de tudo, mas atuo há mais de 10 anos, tá, no mercado digital. Eu já conversei com muitas agências, freelancers, todo tipo de formato que vocês imaginarem. Então, eu sei das dificuldades que vocês passam para poder escalar, para poder pensar em como dividir as tarefas entre as equipes. E tendo essa mentoria da época que eu passei da USP para agora, hoje eu vejo que o mercado digital está super evoluído e tem muita oportunidade que às vezes as agências deixam aí na mesa para poder crescer. Então, é sobre esse papo das alavancas que a gente vai falar aqui. Como eu disse para vocês, nesse tempo que eu atuo no digital, eu já falei com várias agências de vários formatos, agência grande, agência pequena, freelancer, o tempo todo conversando com esse pessoal. Então, o que a gente vai falar hoje aqui na nossa agenda? Primeiro, o desafio que existe hoje dentro do mercado, o mercado está super competitivo. Vou passar aí para vocês também 3 chaves para esse crescimento lucrativo. Vou falar sobre a oportunidade do mercado de e-commerce, caso vocês ainda não atuem ou não conheçam toda a esteira de serviço possível. E vou falar também como que a Nuvem Shop pode ajudar vocês individualmente aí nessa parceria que a gente tem com a Guia-se. Então, boa. Primeiro falando aqui sobre o desafio que as agências têm. Boa. A primeira coisa que eu vejo desse tempo que eu já atuo no digital é essa questão do problema central de muitas agências têm dificuldade em crescer porque não fazem a divulgação dos próprios serviços. Às vezes vocês vão ali e falam, prestam serviço ali de crescimento para um determinado negócio, para um advogado, para um médico, faz lá o tráfego pago, mas você está fazendo para sua agência? Tem essa questão. E não conseguem escalar o serviço sem aumentar a equipe. Então, fica difícil crescer pensando nessa previsibilidade. E aí começa aquele ciclo sem fim. Está aí o cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. O dono da agência faz um pouco de tudo. Ele é comercial, ele é financeiro, ele vai captar cliente. E aí não tem aquele crescimento, aquele lucro que se espera e não há os recursos ali suficientes para expandir. Então, como que a gente sai aí para que a gente tenha um crescimento lucrativo, seja uma agência aí mais lucrativa? Vou passar aí 3 chaves desse tempo que eu estou atuando, que eu mais vejo que pode ser um diferencial, que às vezes você está até fazendo, mas às vezes você não está fazendo. Então, primeiro, gente, comercial raiz. Tem que sair da bolha, tem que prospectar, tem que fazer PAP, e hoje, se você é uma agência, um dono de agência que se orgulha de falar que, nossa, eu tenho muita indicação, isso é muito pouco. Se você ficar preso na indicação, você não vai conseguir escalar o seu negócio e não vai conseguir ter essa questão do comercial raiz. O networking é super importante? Sim. Estar em eventos, aparecer, ter uma rede social super, mega, ultra ativa. E vocês aqui do ecossistema ainda têm a oportunidade de ter uma grande marca por trás. Ter essa construção da marca que a Guia se tem hoje. Então, assim, ficar nessa de fulano, ciclano, beltrano tá ali me indicando e a indicação ser o canal principal, você não vai conseguir ter esse crescimento exponencial. E essa questão da prospecção, ela nunca sai de moda. O comercial raiz que eu quero trazer aqui
é que você, hoje em dia, pode até ter uma equipe estruturada que já recebe lead, que já entra em contato, que já tem um SLA bem definido, mas às vezes esse comercial não está fazendo o beabá que lá atrás a gente fazia. Então, assim, a gente vê as grandes empresas que têm um comercial forte, vou citar algumas aqui, que não são necessariamente agências, mas dá para a gente fazer um benchmark. O iFood. A iFood faz PAP, a adquirente faz PAP. Então, assim, aparecer para o seu mercado, para o seu nicho que você atua hoje, seja ele e-commerce ou não, é importantíssimo. Então, eu trouxe aqui uma das ações de prospecção que eu gosto bastante, que é visitar as empresas do seu bairro. Aproveita que tem a marca da Guia-se por trás, apareça e use diversos canais para você captar. Você tem que aparecer, a sua marca tem que estar lá. Segunda chave de crescimento. Escala é igual a processos. O que eu quero dizer com isso daqui? Hoje, se você não tem um playbook comercial intitulado dentro da sua agência, se você não tem os processos bem definidos e quais são as atividades de cada um que trabalha aí contigo, vai ficar difícil. Não tem como você, dono de agência, querer fazer tudo. Eu vou ser o financeiro, eu vou ser o comercial, eu vou ser o executor aqui, o gerente de projetos. Não tem como. Então, a gente precisa que esse crescimento tenha processos que tirem essa sobrecarga de você, dono de agência. Então, assim, senta hoje e pensa no seu processo. Como que está meu jurídico? Como que está minha aquisição? Como que está o meu touch point com o cliente? O cliente manda no seu processo? Você responde cliente fora de hora? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar na nossa realidade hoje para que a gente consiga escalar esses processos. Hoje está muito na moda inteligência artificial. A gente usa muito aqui na Nuvem Shop. Só que a gente tem que pensar em como que a IA pode automatizar tarefas que são repetitivas para que a gente tenha mais tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Não adianta a agência falar assim, eu sou especialista em inteligência artificial e não colocar dentro da própria operação dela. Então, estou ali, o cliente fez contato comigo. Vamos colocar uma IA, vamos colocar um ManyChat para poder fazer um disparo automático de resposta, porque a gente sabe muito bem que o cliente, quando ele entra em contato, ele precisa ter um touch point imediato para que a gente consiga fechar aquele deal. Outra coisa, a gente pode usar muito a IA para fazer várias coisas que são úteis e que consomem um pouco do nosso tempo. Então, usar a IA para fazer uma copy legal, caso você preste esse serviço, ou uma copy para você mesmo, para a sua rede social, para fazer legenda, para criação de imagens. Então, hoje, dentro desse mercado, é muito importante que a gente tenha uma assinatura premium aí e que a gente saiba usar as diferentes formas. O chat GPT, ele é bem diferente do Gemini. Né, são funções muito específicas ali. Gemini é muito melhor para criar imagens, por exemplo, e o chat é muito melhor para fazer alguma cópia ali. E não sei se vocês sabem, se vocês já fizeram algum curso sobre isso, mas tem como você criar uma própria IA ali dentro dos dois, na versão paga, treinar ela para que ela fique com a cara da sua agência e dê respostas, faça a criação de perfis, de copies ali para vocês. Então, tem muita coisa ali que dá para explorar e que dá para colocar dentro do playbook, dentro de um processo, para que a gente consiga distribuir essas funções de maneira limpa para todos os colaboradores. E, por último, esteira de serviços. Hoje eu sou uma agência que presta o serviço aqui de tráfego pago, de orgânico, faço o Google Meu Negócio, ou eu cuido de médico, mexo com e-commerce, enfim. A gente tem que pensar em sempre expandir o portfólio. Por quê? Se você já faz ali sites, por exemplo, por que não fazer um e-commerce? É uma esteira de serviço muito semelhante. Se eu já atendo ali um médico, já faço um tráfego pago para ele, vou fazer o site dele também. São serviços muito semelhantes. Então, quanto mais você consegue englobar serviços dentro da sua esteira, mais novas contas você consegue pegar, você aumenta o LTV do seu cliente na sua carteira e você consegue diminuir o seu CAC também. Então, assim, é muito importante que eu, como agência, consiga oferecer o máximo de serviço 360 que eu puder. Pensando na dificuldade que hoje a gente possa ter com essa questão de escalabilidade de equipe, tenta pensar no que é o seu portfólio hoje
e no que você consegue agregar para você conseguir fazer também upsell e cross-sell nesse cliente que entra. Então, quanto mais serviços eu tenho aqui, mais oportunidades eu tenho dentro da minha própria carteira. E aí, o que eu quero conversar com vocês é sobre a oportunidade no mercado de e-commerce. Hoje a gente tem aqui alguns franqueados da Guia-se, parceiros no Shop, mas antes eu quero trazer aqui alguns insights do Nuvem Commerce para vocês, tá? Vou mandar um link aqui no direct, no nosso chat. Vocês conseguem baixar esse conteúdo completo aqui. Espera aí, deixa eu atualizar minha página aqui. Vocês conseguem baixar esse conteúdo aqui completo. Foi um link grande porque eu cliquei na primeira campanha do Google aqui. Vamos gastar o Google da Nuvem Shop. Na campanha de Nuvem Commerce, o que é o Nuvem Commerce? É uma pesquisa que o Nuvem Shop faz especificamente sobre o mercado de e-commerce. Eu vou trazer aqui de maneira mais concisa alguns dados para vocês pensarem se eu estou dentro desse mercado e estou atendendo tudo que eu posso, quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho para dentro da minha agência, ou se eu sou uma agência que não atendo, qual mercado eu estou perdendo. Então, a gente faz uma pesquisa ali com lojistas, com pessoas que querem virar lojistas digitais, com marketplace, dos desafios, das oportunidades, do nicho. Então, tem um material bem completo aí para vocês poderem ver. Mas trazendo um pouco sobre essa realidade das PMEs no mercado de e-commerce. Hoje a gente tem um ticket médio ali de compra em torno de quase R$ 250. A gente tem um crescimento de 41% nos pedidos. A gente sabe que houve essa grande ascensão pós-pandemia. E hoje a gente tem um aumento de produtos de quase 35%, aí, são 73 milhões de produtos veiculados. E o faturamento só cresce, gente. O que eu quero dizer com isso aqui? Ainda é um mercado de mar azul, tá? Pensando em termos práticos para vocês, tem vários clientes que hoje operam no físico e eles precisam ir para o digital. Hoje, pensa aí, todo mundo deve ter filho, afilhado, enfim. As crianças hoje, geração Z, o pessoal vai para o shopping, eles pensam que o shopping é para se divertir, para tomar sorvete, para ir no cinema. Eles não olham mais o shopping físico com a intenção de comprar. E isso é uma tendência. Eu tenho uma filhada que ela olha, ela vai dentro da loja, já aconteceu isso, e aí ela vira e fala assim: ah, não, eu vou comprar na internet porque é mais barato. Então, hoje já é uma realidade essa questão do perfil de compra, principalmente das novas gerações. Então, uma oportunidade muito grande para você, agência. Pô, já atuo com um lojista aqui que vende muito pelo WhatsApp, um lojista físico. Vou criar uma loja virtual para ele. E a criação de loja virtual é um dos serviços disponíveis que tem para a agência realizar. Dá para fazer tráfego pago, tráfego orgânico, dá para fazer bastante coisa dentro do e-commerce. Pô, atualização ali, colocar os banners para o cliente, subir campanha, integração com o Google Shopping. Então, assim, é uma esteira de serviços muito grande para um nicho específico que é o e-commerce. Estou vendo aqui no chat que o pessoal não conseguiu abrir aqui o link do Nuvem Commerce. Deixa eu pegar outro aqui. Dentro desse link do Nuvem Commerce, vocês vão baixar ali embaixo o conteúdo. Mas, caso vocês não conseguirem abrir por aqui, lá embaixo, na parte do clique e confira, você vai colocar seus dados, que você vai conseguir receber via e-mail, tá? Mas eu mando para o Vitor veicular no grupo para vocês também. É bem legal aqui esse conteúdo do Nuvem Commerce. Mas boa. Continuando aqui. Dentro dessa questão do e-commerce, problemas relatados pelos clientes que já atuam. Então, eles estão ali com oportunidade para vocês, agências, aumentarem a taxa de conversão deles, porque 55% diz que não está satisfeito com a taxa. Eles estão preocupados com o alto custo de marketing, porque hoje tem muito pouca agência ainda atuando nesse nicho. Então, tem gente com a precificação lá em cima, porque ainda é um mercado de mar azul. E tem o alto custo com frete, que são coisas que a própria Nuvem Shop tenta mitigar.
Hoje, quando a agência vai fazer uma criação de loja aqui na nuvem, além de ter, né, todo o suporte aí para vocês, agências, conseguem colocar o site operando com tudo ali dentro. Então, se for um lojista pequeno, um lojista médio, um lojista grande, o Nuvem Shop vai conseguir atender. A agência, quando for fazer essa criação, já consegue deixar integrado tanto o meio de pagamento quanto a entrega para ele. Então, uma oportunidade muito grande aí para vocês pegarem novos projetos. E a gente trouxe aqui também a questão do desafio de empreender. Falta tempo para fazer tudo que eu preciso. Ou seja, estou precisando de uma agência para poder me atender. A função do fabricante, do lojista, é pensar na operação dele. Ele não quer pensar na escala da loja dele, como que a loja dele está sendo vista, como que está a rede social da loja dele. Isso aí ele quer terceirizar. Ele não tem tempo para isso. E também a gente trouxe um outro dado aqui que 33% fala sobre tecnologia. Conhecer mais e dominar ferramentas necessárias para crescer, que ele também precisa de uma agência para prestar consultoria para ele hoje. Dentro de Nuvem Shop hoje, a gente tem aqui os apps integrados, os nossos tech partners. A agência, se tiver essa perna de desenvolvimento, pode ser também um tech partner. Para cada app que você desenvolve ali, você cobra uma mensalidade, tem infinitos clientes para poder baixar, né? 200 mil clientes ativos hoje. Nuvem Shop é uma empresa Latam, atua não só no Brasil, mas Argentina, Uruguai, México. Então, é uma oportunidade para a agência nesse sentido também. E no sentido de prestar uma consultoria, pensando assim: criei o e-commerce desse seller. Vou aumentar o LTV dele dentro da minha agência. O que eu vou fazer? Vamos colocar um app de promoção aqui, 3 camisas por 100, enfim, fazer uma automação. Eu conheço a agência aqui na Nuvem Shop que cobra R$ 2.000 para colocar um app funcionando, que é uma coisa super simples, que ele vai gastar nem 5 horas ali para poder colocar operante. Então, o que você vai ganhar com isso? Vai ganhar a questão da consultoria, o porquê dele fazer, que é onde a gente, como agência, consegue ter mais margem. E falando um pouco de como que a nuvem pode ajudar vocês a lucrarem mais. Sou uma agência hoje que não atua com e-commerce, tá? Como que Nuvem Shop pode ajudar? Não sei se todo mundo já teve a oportunidade aí de conversar com outros franqueados da Guia, se a gente tem alguns que atuam conosco aqui, alguns inclusive têm até o meu WhatsApp para tirar dúvidas. Primeiro, a questão da tecnologia. Pessoal, super fácil fazer uma loja hoje na nuvem. Hoje na nuvem aqui no programa de parceiros, a gente tem até um suporte dedicado para vocês. Então, assim, quero conversar com alguém no WhatsApp. Além de ter a fila prioritária, tem o meu telefone ali. Às vezes até o suporte responde mais rápido do que eu, ou é uma dúvida mais profunda, é melhor o suporte responder. Mas a tecnologia da nuvem é muito segura, são muitos clientes ativos ali, com oportunidade também de vocês entrarem dentro do nosso marketplace, receber serviços da Nuvem Shop, estar conosco nas mentorias e outros eventos que a gente patrocina, ali para vocês aparecerem, que é uma questão que eu trouxe mais cedo de como captar clientes. E a gente tem vários recursos legais aqui, comunidade de parceiro, estar conosco num painel para poder discursar. A gente tem um ecossistema muito legal, igual vocês têm aqui dos franqueados da Guias, porém com a oportunidade de integrar vocês com agências de vários tamanhos, tá? Tem agência de 50 pessoas, tem urgência, tem agência média ali de 10, 15 funcionários. Então, a gente tem um ecossistema bem legal, ali no WhatsApp o tempo todo rodando, tirando dúvidas. A gente está sempre muito próximo dos parceiros. E a gente também tem a parte da bonificação, que é bem legal. É uma bonificação vitalícia por cada loja criada. Dentro do nosso painel, vocês têm a oportunidade também de criar uma loja demo, sentir como que fazer automações dentro dessa loja. Ela só não pode operar a venda. Vou testar um app aqui, vou fazer um layout para eu divulgar, que foi o layout feito por mim. Então, tem muita coisa legal aqui que a gente proporciona ali dentro do painel. E a nossa parte importantíssima aqui de geração de negócio. A gente investe muito nos parceiros. Então, não só para credenciá-los e estar em eventos importantes, a gente também passa várias mentorias nossas aqui, que no Vem Shop paga aí, Joel J, Igor Moraes,
outros famosos para poder passar mentorias para vocês dentro das nossas lives e dos nossos webinars. E a gente também faz até evento regional para parceiro captar cliente, que é o nosso Pocket Events. Então, a gente tem todo ali o nosso Partners Academy, para você também que ainda não mexe com e-commerce, tem dúvida, como criar um layout, como captar mais clientes. Então, assim, baixem o conteúdo do Nuvem Commerce, tem muita coisa legal ali. Acho que vale a pena vocês verem se como que está essa esteira de serviços para vocês dentro do e-commerce e pensar também em como incluir não só mais prestações de serviço voltada para esse mercado que ainda é mar azul, mas também pensar nessa esteira de serviço aí dentro, porque vocês podem ter clientes ativos que estão precisando de uma loja nova online, tá? E aí fica aqui minha última recapitulação para vocês. Então, pensar hoje, como que está a minha agência para ela ter um caminho mais lucrativo? Pensa no seu comercial. Estou prospectando? Estou fazendo PAP? Estou fazendo tráfego pago? Estou vivendo só de indicação? Pensa em como que foi esse ano, faz esse fechamento, pensa nessas alavancas, porque são elas que vão trazer novos negócios aí. A indicação é importante? Sim. Ele é um cliente que fecha mais fácil? Também. Mas a gente tem que pensar em outras ações para que esse comercial raiz prospere. Segundo, como que está a minha escala? Estou com um processo bem criado? Estou usando IA no meu processo hoje? Tenho um playbook ativo? Como que estão as funções de cada um dentro da minha empresa? Então, é importante para você poder pensar até se estou precisando crescer equipe. Se eu estou precisando crescer equipe, vou mandar ver no meu comercial para eu ter um lucro maior. Então, pensar nessas questões também. E, por último, a esteira de serviços, que eu acho que é o grande diferencial. Vamos mapear quais serviços estou oferecendo hoje. Por que não expandir? E por que não fazer desenvolvimento de lojas virtuais e prestar serviço para e-commerce, tá? Não vamos deixar dinheiro na mesa. Acho que depois que todo mundo tiver acesso à questão do nuvem e-commerce, todo mundo vai pensar. E aí também fica o meu contato para vocês, tá? Agradecer aqui. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o nosso papo aqui para já dar um sacode na segunda-feira para a gente pensar em como que está a nossa operação. E para quem ainda não conhece o programa de parceiros da nuvem, quer conhecer, fala para o Vitor passar o meu contato ali. A gente consegue marcar para vocês conseguirem conhecer a fundo, saber quem é Nuvem Shop, tirar alguma dúvida. Já estou cadastrado, mas ainda não sei tudo, quero fazer uma recapitulação. Podem contar com a nuvem, que a gente vai estar aí junto com vocês nessa parceria com a Guias. Beleza? Obrigado. Maravilha, Isabel. Só aproveitando aqui, eu acho que o Eduardo tem uma pergunta. Bom dia, Fala, Isabel, Eduardo. tudo bem? Bom dia, Tudo bem. pessoal. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Sim. Isabel, no meu caso, eu não trabalho diretamente com agências, eu sou um parceiro guias. A gente trabalha com livros. E como a gente tem aqui uma quantidade de autores que precisam vender seus livros, hoje eu uso um parceiro especialista nisso, mas eu não tenho muitas funções. Eu queria saber de você o seguinte. Se vocês ouvirem um chorinho, gente, é meu bebê de 30 dias, tá? Ele gosta de participar. Sem problemas. O que eu queria saber é se na loja da Nuvem Shop eu consigo ter a minha loja principal, você autor, e eu criar as pequenas lojas para os meus autores, onde eles vão colocar livros, vão colocar canecas, uma camiseta se ele quiser criar. E ele vai ter essa diversidade de materiais, não só o livro dele, e eu conseguisse fazer uma gestão junto com ele, entendeu? Para ele poder acompanhar no dashboard dele o que ele está vendendo, como que é. Não sei se a nuvem já faz o split bancário automático ou não. E eu queria saber se isso é possível, eu ter uma loja principal e várias lojas abaixo da minha, que seria uma de cada autor. Boa. Hoje no Nuvem Shop não tem split de pagamento, tá? Nem integração com nenhum split de mercado, Tuna, Uno, esses aí. Dá para você criar lojas individuais por autor,
Hoje a gente tem plano aqui de R$60, de R$130, tá? A diferença de um para outro, a tecnologia é a mesma, a diferença vai ser atendimento. Num plano um pouco mais caro, o lojista vai ter um atendimento prioritário ali dentro do WhatsApp. Mas a loja de R$60 atende perfeitamente. Sobre o dashboard, cada loja tem o seu dashboard, o que ajuda você, a agência, também para fazer esse report, tá? Então, o que eu indicaria seria fazer uma loja individual por cada autor, porque o custo de operação é muito baixo e o trabalho para você, a agência, desenvolver essa loja também é bem tranquilo. Hoje a gente tem diversas precificações aqui de agências fazendo projetos, tá? Mas vamos supor ali que esse autor tenha 10 títulos. Você vai cadastrar 10 produtos, às vezes ele não vai ter nenhum RP porque a operação dele é bem menor. Você vai fazer os banners, o layout já é um layout gratuito, que você vai fazer a sua personalização. Então, você consegue fazer uma precificação um pouco mais enxuta. Mas não dá para ter uma loja principal e ter subdistribuidores embaixo. Se ele fosse um fabricante, não só de livro, fabricante de roupas, aí ele venderia no módulo B2B em atacado, que esse aí é uma variação de Next, que é um valor mais caro, tá? Mas para trazer uma solução para você num valor acessível e para você fechar mais projetos, eu fecharia lojas diversas com um preço mais enxuto, mas seria uma loja individual por autor. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Outra pergunta. Eu fiz uma loja minha, você é autor. Eu consigo por quantos usuários eu quiser, com níveis um usuário que só vai ver o dashboard, eu consigo fazer isso? Consegue, consegue. Você pode ter um usuário master que vai conseguir mexer na plataforma inteira e você, como usuário master, pode criar vários outros sub-usuários para eles verem só o que você quer. Tá, obrigado, viu? Mais dúvidas? Vamos lá, gente. Aproveita aí. Aqui. Rodrigo? Levantou a mão, Rodrigo? Isso. Isabel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tranquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o SEO da Nuvem Shopping. Eu não faço a menor ideia de como seja, mas as plataformas que entregam sites prontos, por exemplo, um concorrente, entre aspas, seu, o Wix, o SEO é péssimo, né? Só tem 3 campos lá para a gente fazer o SEO. Aí nesses 3 campos você bota o nome, necessariamente o nome da empresa, o livro do Eduardo, por exemplo, e leitura. Aí você não pode fazer mais nada referente a SEO. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre o SEO da Nuvem Shop, até para fortalecer aí o teu propósito, a marca, né? E se diferenciar aí desses concorrentes que eu acho que não chegam nem aos seus pés, né? Isso se o teu SEO for realmente bem fortalecido. Se comparado ao WordPress, né, talvez não seja tão flexível assim, né, que no WordPress a gente consegue fazer um SEO perfeito, né, bem escalável, personalizado. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Maravilha, vamos conversar um pouco sobre o SEO aqui da nuvem. Dá para fazer bastante coisa, tá? Dá para fazer otimização de página de produto, categoria como um todo. Tem algumas ferramentas internas lá também, via app, que dá para melhorar o posicionamento no resultado de busca. E dá para fazer edição de URL de maneira amigável ali. Dá para fazer personalização da meta tag, de título, descrição. O que vai mandar bastante, dá para outras alavancas também. Quando você vai colocar uma imagem do produto, até o descritivo que você põe na imagem faz diferença no SEO. Então, vestido vermelho curto, por exemplo, é um trabalho também que vai te ranquear melhor ali. Dá para fazer umas adições de texto alternativo ali, não só na imagem, mas também no descritivo.
Hoje a gente tem uma funcionalidade de IA também para ajudar a gerar esse conteúdo. E deixa eu ver o que mais que eu consigo dizer. De uma forma geral é isso. Sei do que você está falando aí do WordPress, porque o WordPress também tem uma plataforma de e-commerce ali, que é o WooCommerce, mas dá para fazer tudo que dá para fazer no WordPress e mais voltado a algumas artimanhas como essa da imagem para poder ajudar a ranquear o seu potencial cliente a entrar dentro da loja do seller, tá? Hoje a gente tem alguns conteúdos dentro do Academy para poder orientá-los nesse sentido, tá? Mas acredito que, de uma forma geral, é isso. Não sei se eu consegui dar uma agregada a mais no que você estava pensando, mas tem bastante possibilidade ali, sim. Conseguiu sim, obrigado. Legal, gente. Mais alguma pergunta? Legal, Isabel, Pô, eu obrigado. tenho, eu tenho. Mas assim, o pessoal ainda pode tirar O, dúvida aí, só estou colocando aqui como quanto é importante o entendimento da parceria, e uma das coisas que eu acho que da Nuvem Shopping é essa disponibilidade que eles nos dão para poder nos ajudar aí no processo. Você que não que efetivamente não trabalha com e-commerce, mas pode sim ter uma grande oportunidade aqui. Isabel, a Nuvem Shop disponibiliza algum criativo que a gente possa rodar no tráfego pago? Que a gente tem rodado aqui, tá? Para a região, mas se tiver algum da nuvem, talvez eu consiga melhorar o resultado, sabe? Tenho um criativo, Henrique. Eu vou deixar o meu e-mail. Na verdade, assim, é um criativão. Deixa eu mandar o meu e-mail aqui. De bola. Além de você poder usar ele como criativo para você rodar campanha, ele vai ser um material que você vai poder usar como proposta comercial para cada negócio que você fechar. Você não precisa aproveitar ele todo. Me dá um alô ali no e-mail e fala, Isabel, eu quero criativo. Esse material que eu vou te mandar, você vai fazer uma cópia dele, porque ele vai como link, que ele é muito grande. E além dele ter vários dados dentro do Venshop, você vai pegar e colocar a sua marca ali como guia-se dentro dele. E tem a parte da precificação, tem os dados de nuvem shop, tem tudo assim, é um material bem grande, aí dá para usar como criativo e como um material de proposta comercial, tá? Integrado com a sua identidade visual. É bem legal. Pô, legal, meu. Vai ser útil. Valeu. Me chama ali no e-mail e Tô pede que eu te mandando mando. já. Perfeito, Isabel. Obrigado pelas perguntas, gente. Tem mais alguém com dúvidas? Vou aproveitar a Isabel aí, gente. Como o Rodrigo, pessoal, levantar a mão de eu novo? posso fazer mais uma, né? O pessoal não Com perguntou, eu certeza. pergunto mais uma. Isabel, agora com relação até para ajudar aí a todos nós, né, termos uma preferência aí pela Nuvem Shop, eu achava legal você fazer aí um comparativo assim. Imagine que a gente, como agência, ou quem não tem agência, ter que contratar um web design, seja CLT ou parceiro. E aí seriam valores assim bem caros. E nem todo web design consegue fazer um e-commerce, uma loja virtual no nível da Nuvem Shop, né? Ele precisa ter uma experiência bacana no e-commerce, né? Ou, na pior das hipóteses, que não é adequado, fazer lá no Wix, que a gente acabou aí de criticar. Então, eu não também, há muito tempo atrás, eu olhei os valores lá, né, mensais, e me pareceu, obviamente, ser muito melhor do que você ter um funcionário, um parceiro fazendo a loja virtual. Então, acho que seria legal você falar um pouco para a gente sobre isso.
o quão é vantajoso financeiramente falando contratar a Nuvem Shop ao invés de ter alguém dedicado ou um freelance fazendo um e-commerce para ser eventualmente revendido, para a gente revender como agência. Maravilha, boa, Rô. Ó, aqui na nuvem a gente tem mais de 60 opções de layouts gratuitos para vocês desenvolverem. E tem os layouts pagos também, que aí eles ficam, vamos dizer assim, mais pomposos ali. Estão na faixa ali de uns R$ 800. Muitos clientes optam por eles porque eles têm um FTP aberto. E vocês, como agência, caso mexam com isso, enfim, tem também o material para aprender a mexer, podem abrir o FTP de cada um desses layouts gratuitos para poder desenvolver e colocar da maneira que vocês quiserem. De um modo geral, para fechar cada negócio dentro da nuvem, a agência tem determinado valor que ela vai cobrar. Só que o tempo de desenvolvimento, quando você pega um layout gratuito, ele é super, super tranquilo, Rô. Eu acho que vale a pena você criar a sua conta de parceiro, fazer uma loja demo para você sentir o quão fácil é colocá-la no ar. Então, hoje a gente tem, vou dar um exemplo de precificação para vocês, tá? Peguei um lojista físico que quer ir para o digital e o cara quer colocar ali, eu vou oferecer para ele um pacote, 20 produtos, o layout, todas as configurações da loja dele, que ele não precisa saber que já tem o meio de pagamento e o frete, depende da maneira como eu vou vender isso para ele. Para eu, agência, fazer, é tranquilo, porque é tudo plug and play. Eu vou colocar o CNPJ dele, ele já vai ter o Nuvem Pago. Vou cadastrar ele no Nuvem Envio, que é o Mandae, pelo CNPJ dele. Então, ele já vai ter a loja pronta dele em questão de desenvolvimento de uma maneira muito simples. O que eu, agência, vou me preocupar? Ter um banner bonito, orientar ele a ter uma boa foto, fazer um bom cadastro de produto, ranquear ele dentro das campanhas pagas ou dentro do seu, nesse sentido. Então, assim, peguei um lojista físico, enfim, vou ali cobrar dele, pô, R$ 2.000 para fazer uma loja, ou mais. Peguei um lojista intermediário que já vende no marketplace, mas não tem canal próprio. Já vou cobrar R$ 4.000 desse cara. Eu vou fazer uma integração de RP, ele já sabe que o digital vende, já é um outro nível. E se eu vou fazer uma migração que eu vou ter mais trabalho, aí o céu é o limite. Eu já vi migração de R$ 18.000, já vi de 10.000, já vi de 7.000, tem de vários valores. Não necessariamente eu preciso ter um super web designer para ter um bom site. Não necessariamente. Eu, como agência ou urgência, consigo pôr o meu preço, como eu vendo e como eu falo com o meu cliente. E tendo a oportunidade de ter esses layouts gratuitos, eu posso focar em outras coisas que vão agregar valor para o meu serviço. Posso prestar uma consultoria dele sugerindo um app de promoção. Então, são outras coisas que valem ali agregado, que é só a beleza visual do site. Porque a questão da otimização e de deixar a loja operante rodando, vocês conseguem cobrar ao invés de pagar um freela para deixar ela um pouco mais pomposa, vamos dizer assim. Não é isso que vai fazer vender. O que vai fazer vender é ter o carregamento rápido, é ter um bom ranqueamento, é ter os bons produtos cadastrados. E aí você consegue cobrar mais ao invés de dividir o seu serviço com outra pessoa. Eu faria nesse sentido, tá? O layout gratuito ele vende normalmente. Se eu quiser me especializar e virar um fera, eu vou consumir o conteúdo de FTP e aí o céu é o limite. Ou eu vou oferecer um layout de R$ 800 para o meu cliente, que também funciona maravilhosamente bem, mas quem vai configurar sou eu. Eu não preciso terceirizar. É tudo muito intuitivo ali dentro. Beleza, obrigado. Maravilha. Mais alguém, gente? Acho que é isso. Ninguém levantou mais a mão. Bom, Isabel, perfeito. Tô agradecendo muito aí os pontos que você levantou. É, show de bola. Todos os pontos
o conteúdo em si muito rico, né? Só queremos agradecer mesmo. E Zé, você gostaria de falar algum ponto? Agradecer mesmo a Nuvem Shopping por todo o apoio que nos dá e colocar à disposição aí para quem tiver oportunidade de e-commerce. Quem não, por exemplo, a gente tem o pessoal da Far Melhor, né? Eu sei que eles estão subindo um e-commerce, não é na Nuvem Shop, mas se em algum momento precisar de alguma coisa, é só contar com a gente. A Renata não é de marketing digital, mas pode ter cliente lá que tem esse tipo de necessidade. Então, conhecimento de e-commerce hoje é para todo mundo mesmo. E, mais uma vez, obrigado e bora, bora. Boa, Maravilha, pessoal, gente. obrigado. Boa semana aí para todo mundo, bons negócios. Hoje é dia de ligar para cliente, hoje é dia de prospectar, hein? Contem com a É isso gente aí. aí. Valeu. Até Obrigado, mais. obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Valeu, gente. Isabel. Ótima segunda. Obrigada. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Todo dia a dia, né, Henrique? Bora! Non-stop. Valeu, valeu, até mais. Falou. Valeu, gente. Valeu, valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Falou, Eduardo. Até mais. Tchau.